Seja bem-vindo ao canal Brasil Escola. Eu sou o Pedro Ítalo, o seu professor de matemática, e hoje nós vamos iniciar essa playlist maravilhosa que vai fazer você aprender matemática de uma vez por todas. Nós vamos iniciar essa playlist onde todas as aulas serão sequenciais. E hoje nós vamos começar com a nossa primeira aula falando sobre conjuntos numéricos. Então, enquanto roda a vinheta, já fica de olho que a nossa videoaula já vai começar. Olha só, conjuntos numéricos são basicamente conjunto dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais e complexos. Então vamos iniciar logo de vez pelo conjunto dos números naturais. A letra que representa o conjunto dos números naturais é a letra N. Como o próprio nome já fala, os números naturais surgiram com a necessidade natural do homem de contar. Antes, o pastor de ovelhas passava a ovelha para o curral, ele pegava uma pedrinha e colocava no seu alforje. Passava outra ovelha, ele pegava outra pedrinha e colocava no seu alforje. Então, eu não sabia ali qual a quantidade que ele tinha de ovelhas. 100 ovelhas, 30, 40, 1000 ovelhas, nenhuma ovelhas, 1 milhão de ovelhas. Então, os números naturais surgiram com essa necessidade natural do homem de contar. Por isso que os números naturais vão representar para nós quantidade. Então, os números naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 milhão, 1000, 1 trilhão, 1 quadrilhão, 1 quintilhão, 998 quadrilhões, blá, 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 blá. Não tem fim. É um conjunto infinito, tá? Agora, existem alguns livros que não consideram o número zero, né, como um número natural. Se você não quer que o zero não pertença ao conjunto dos números naturais, aqui nesse caso, você vai colocar um asterisco no N. Então, todas as vezes que você vê asterisco, significa que você está retirando o número zero daquele conjunto. Então, aqui seria do 1 para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vai embora, né? Não tem fim. É infinito. Nós podemos representar um conjunto, além de ser do jeito que está representado aí, aparecendo na tela para vocês, por uma região, por uma limitação. Uma ameba, um círculo, um quadrado, um retângulo, qualquer coisa que você quiser, fechado, limitado e que represente com a letra daquele conjunto numérico. Dessa forma, eu gosto de usar um quadradinho. Então, esse quadradinho aqui vai representar para a gente o conjunto dos números naturais. Então, os números naturais surgiram com a necessidade natural do homem de contar, de representar quantidade. Se você quer retirar o número zero, você vai colocar o asterisco nesse conjunto. Outra ideia que você tem que pensar é o seguinte: conforme foi a evolução, imagina você fazer essa conta, ó, 15 menos 20. Se nós pensarmos apenas nos números naturais, não teria resposta. Eu sei que você sabe que 15 menos 20 é menos 5. Só que menos 5 é um número que não pertence ao conjunto dos números naturais. Por isso que não poderia parar por aqui os conjuntos numéricos. É para isso que vai surgir o conjunto dos números inteiros. A letra que vai representar para a gente o conjunto dos números inteiros é a letra Z. Quais são os números inteiros? São os naturais com seus respectivos opostos. O oposto de 4 é menos 4. O oposto de 10 é o menos 10. O oposto de 1000 é o menos 1000 e assim sucessivamente. Então, por isso que a gente representa o conjunto dos números inteiros como algo vindo do infinito negativo, ora vai passar pelo menos 3,
menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e vai embora. Se você observar, os números naturais estão dentro do conjunto dos números inteiros. Ou seja, eu posso escrever aqui, só para você ver uma conexão que existe com algo que você já estudou, que os números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Os naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Mas os inteiros não estão contidos nos números naturais. Os inteiros não está contido nos naturais. Então, se eu fosse fazer um desenho para representar isso, eu teria aqui o conjunto dos números naturais e esse conjunto ele tem que estar dentro do conjunto dos números inteiros, porque o natural está contido nos inteiros, ou seja, todo natural é inteiro, mas nem todo inteiro é natural, por isso que os inteiros não estão contidos nos naturais. Agora nós temos algumas escritas diferentes para o conjunto dos números inteiros e que eu preciso te alertar. Se nós colocamos Z asterisco, como eu já expliquei para você, nós estamos retirando o zero. É como se a gente pensasse apenas nos números negativos, inteiro negativo, e os inteiros positivos. Estamos excluindo o zero. Outra escrita que nós também temos em alguns livros e que é comum na matemática é essa aqui, ó. É o Z mais primeiro. Depois eu vou colocar Z mais asterisco, tá? Mas vamos pensar no Z mais primeiro. Na sua cabeça, eu sei que você está enxergando que são os inteiros positivos. Só que se você falar para mim que são apenas os inteiros positivos, não está correto. Por quê? Porque você está tirando o número zero aqui nesse caso. O zero é neutro. Ele é positivo e negativo ao mesmo tempo. Então, se você falar para mim que são os inteiros positivos, o zero não entraria. Só que você está vendo que aqui está faltando o asterisco, então o zero faz parte. Para ser os inteiros positivos, com o zero não fazendo parte, no caso, né, só os inteiros de fato positivos, para ser do 1 aqui para frente, tinha que ter essa escrita. Então, qual que é a nomenclatura correta desse conjunto aqui de em cima? São inteiros não negativos. Inteiros não negativos. Porque quando você fala que um número não é negativo, o zero entra, porque o zero é neutro, e os positivos também entram. Agora, no conjunto de baixo, como o zero, que é neutro, não faz parte, aí sim você pode dizer que são os inteiros positivos. Tá? Então você viu Z+, não é inteiro positivo, é inteiro não negativo por causa do zero, que é neutro, e ele está lá dentro. Se você viu Z mais asterisco, você pode falar que são os inteiros positivos, porque você está retirando o número zero. Ah, professor, então quer dizer que os inteiros não negativos, que é esse conjunto, são os números naturais? Sim, os números naturais são os inteiros não negativos. É um sinônimo, tá? Outra escrita que eu já vi também foi o Z-. Ora, o que seria o Z-? Pensa aí na sua cabeça.
quais seriam os elementos que pertenceriam ao conjunto Z-. Se você pensou no menos 3, menos 2, menos 1 e 0, você está correto. Ou seja, são os inteiros não positivos. Os inteiros não positivos são esses números aí, ó, os negativos e o zero junto. Então, inteiros não positivos. E se você quer somente os inteiros negativos, então você tem que colocar o asterisco para tirar o número zero. E aí você teria os inteiros negativos. Inteiros negativos. Bom, é só algumas questões de definição mesmo de conjunto numérico, para que você entenda melhor. Então nós temos os naturais, que são para representar quantidade, e os inteiros, que são os naturais com seus respectivos opostos. Mas não para por aqui. Imagine que existisse somente esses dois tipos de números, só os inteiros. Como que você ia fazer essa conta? 3 dividido por 4. Como que você faria essa conta? Daria... Eu sei que se você já é bom de raciocínio de cabeça, você já sabe que isso é 0,75. Só que 0,75 é um número que não pertence aos naturais, é um número que não pertence aos inteiros. Então, se eu pensar somente nesses dois conjuntos numéricos, não existiria esse número. É para isso que vem o conjunto dos números racionais. Conjunto dos números racionais. Representado pela letra Q. Agora a gente precisa colocar uma definiçãozinha aqui para você. O que é um número racional? É todo número que você consegue escrever ele na forma A sobre B, tal que A e B pertencem aos inteiros, então o número de cima tem que ser inteiro, o número de baixo tem que ser inteiro, só que o de baixo ele não pode ser zero. Eu ainda vou explicar isso para você mais à frente, em outra aula, mas eu sei que você sabe que isso é uma fração. O número de cima é chamado de numerador e o número de baixo é chamado de denominador. Então, em resumo, o que é um número racional? É qualquer número que você conseguir escrever ele em forma de fração, onde o de cima é inteiro e o de baixo é inteiro diferente de zero. Por exemplo, 3/4 já está escrito em forma de fração. Em cima é inteiro, embaixo é inteiro, ele é racional. Menos 2/5. Em cima é inteiro, embaixo é inteiro, está em forma de fração. Eu consigo escrever em forma de fração, já está na verdade, é racional. Outra coisa que a gente vai estudar mais para frente, ó. 2 inteiros e 3/7. Isso é um número misto. O número misto, que é parte inteira e parte fracionária, você consegue escrever em forma de uma fração só, que é chamada de fração imprópria. Você faria 7 vezes 2, que dá 14. 14 mais 3 dá 17. Então, isso aqui é a mesma coisa que a fração imprópria, 17 sétimos. A gente vai ver isso nos mínimos detalhes. Estou te mostrando exemplo de números racionais. Vou te mostrar um outro exemplo de um número racional. 5. 5 é um número inteiro. E ele é racional. Por quê? Porque debaixo do 5, eu posso colocar denominador 1. 5 sobre 1, 5 dividido por 1 é 5. Ah, professor, mas eu não pensei nisso não, eu pensei em 10 meios. 10 sobre 2, que é 5, é racional. Menos 3. Você consegue escrever o menos 3
em forma de fração? Claro! Debaixo dele eu posso colocar o número 1. Então ele é racional. 0. Debaixo dele eu posso colocar 1, 10, 1000, 1 milhão. Ele é racional. Ah, professor, então quer dizer que todo número inteiro tem um 1 como denominador. Se todo inteiro tem o 1 como denominador, você está querendo me dizer que todo inteiro é racional? Acertou, miserável. Isso aí mesmo. Todo inteiro é racional. O conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Então, inteiro está contido nos racionais. Todo inteiro é racional, mas nem todo racional é inteiro. 3/4 é um número racional que não é inteiro. Por isso que os racionais não está contido nos inteiros, não está dentro do conjunto dos números inteiros. Mas eu não tenho só esses tipos de números racionais. Eu posso escrever aqui para você, por exemplo, 1,5. 1,5. Você conseguiria escrever 1,5 em forma de fração? Claro que sim. É a mesma coisa que 15 sobre 10. 15 décimos. Se eu tenho só uma casa após a vírgula, é chamado de décimo. Então, 15 sobre 10 é 1,5. 15 décimos é 1,5. Eu consigo escrever em forma de fração? É racional. Poderia ser 3 sobre 2 também, 3 meios. 3 dividido por 2 é 1,5. Ah, eu posso colocar para você qualquer número decimal finito que você vai conseguir escrever ele em forma de fração. Tipo 34,1763. É um decimal finito, a gente consegue escrever ele em forma de fração. É como se fosse 34,1763, ou seja, 341.763. Se são 4 casas decimais, é como se fosse dividido por 10.000. O número 1 seguido de 4 zeros. Ah, professor, então quer dizer que todo número decimal finito, ele vai ser racional? Com certeza. Todo número inteiro é racional. Todo decimal finito vai ser racional. Toda fração que o de cima e o de baixo é inteiro e o de baixo diferente de zero é racional. Número misto vai ser racional. Raiz exata. Raiz exata. Raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 vezes 6 é 36. Então, raiz quadrada de 36 é um número racional, porque é 6 e 6 você consegue escrever em forma de fração. Raiz cúbica de 8 é um número inteiro, é 2. Se é inteiro, é racional, você consegue escrever em forma de fração. Vou te dar outro exemplo, ó, esse famoso cara aqui, ó, 0,4 e uma barra em cima do 4. Está reconhecendo que número é esse? Vou escrever de uma forma diferente. 0,444444. Está reconhecendo que número é esse? Ah, se você pensou em dízimas periódicas, você está correto. A fração geratriz dessa dízima periódica é 4/9. Se você pegar o 4 e dividir por 9, acrescenta o 0, 0 é a vírgula, por 4, que dá 36. Sobra 4, acrescenta o 0 e continua a divisão. Por 4 dá 36, sobra 4. 0,44444. Vamos estudar também dízimas periódicas, tá? Então, toda dízima periódica você consegue encontrar a fração geratriz. Ou seja, você consegue escrever uma dízima periódica em forma de fração. Se você consegue escrever em forma de fração, é um número racional. Eu posso te mostrar vários exemplos aqui que a gente tem um leque de possibilidades muito grande. Por exemplo,
5 ao cubo é uma potência de um número inteiro e que vai dar um número racional. 5 ao cubo é 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125. Também vamos estudar potência nessa playlist. Ou 3 elevado a menos 2. Se o expoente é negativo, você inverte a base. Então fica 3 elevado a 2, aí o expoente fica positivo. E 3 elevado a 2 é 9. Então isso é 1/9. Está vendo o leque de possibilidades agora que eu tenho de números? Então o que são números racionais? É qualquer número que você conseguir escrever em forma de fração, onde o de cima e o de baixo é inteiro, lembrando que o de baixo, que é o denominador, ele tem que ser diferente de zero. E aqueles números que você não consegue escrever em forma de fração? Aqueles números que você não consegue escrever em forma de fração, eles são chamados de números irracionais. Irracionais. São aqueles números que você não vai conseguir escrever em forma de fração. Irracionais, representado pela letra I. E em alguns livros eu também já vi a notação Q'. Q é racional, Q', irracional. Então o que é um número irracional? São todos os números, desde que ele não pertença aos racionais. Se as dízimas periódicas você consegue escrever em forma de fração, são racionais, as dízimas não periódicas você não vai conseguir escrever em forma de fração. Por exemplo, de uma dízima que não é periódica, 2,17345 6 8 blá blá blá. Infinito é uma dízima não periódica, não tem um período, é um número decimal infinito que não tem período, dízima não periódica. Isso é irracional. Se as raízes exatas são racionais, as raízes não exatas são irracionais. Por exemplo, raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41. Se você pegar na sua calculadora aí e colocar raiz quadrada de 2, vai aparecer um número assim, grande. Na sua calculadora vai aparecer um número que tem fim, mas é porque não tem mais possibilidades de colocar outros números. Então é um número irracional. Raiz quadrada de 3 é um número irracional. Vale aproximadamente 1,73. Então qualquer raiz não exata, ela será irracional. E aí nós temos alguns números irracionais que são muito clássicos. O primeiro deles é o π, que vale aproximadamente 3,14. Π é um número irracional, ele é uma dízima não periódica. Outro número irracional muito clássico na matemática é o φ, o número de ouro. Ele vale aproximadamente 1,61, um número de ouro, lá da regra de ouro. Outro número irracional clássico é o número de Euler, número de Euler, lá do ln, do logaritmo natural. Se você não viu isso, relaxa, tá? Vale aproximadamente 2,71. Então, nós tínhamos que os naturais está contido nos inteiros. Os inteiros está contido nos racionais. E os irracionais? Aonde que eles vão estar? Eles vão estar de fora. Os irracionais vão estar de fora. Professor, então quer dizer que o irracional, eles são isolados? Claro que não. É por isso que vem o conjunto dos números reais. Os números reais, representado pela letra R, o que é o conjunto dos números reais?
o conjunto dos números reais vai ser a união dos racionais com os irracionais. É como se eu viesse aqui, pegasse esse desenho que eu estou mostrando aqui para você e fizesse um por fora que unisse os dois conjuntos. E eles são os reais. Mas, para a gente finalizar, só está faltando o conjunto de um tipo de número. De um tipo de número. Esse cara aqui, ó. Imagina, por exemplo, qual que é a raiz quadrada de 36? É 6. Porque 6 vezes 6 é 36. Qual que é a raiz quadrada de 81? 9. Porque 9 vezes 9, 81. Mas qual que seria a raiz quadrada de menos 4? Qual é o número que eu elevo ao quadrado que dá menos 4? Se você disse 2, você está equivocado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 4. Se você disse menos 2, você também está equivocado. Porque menos 2 vezes menos 2, menos vezes menos é mais, e 2 vezes 2 é 4. Então isso também dá 4 positivo. Ah, professor, então quer dizer que não existe raiz quadrada de menos 4? Existe sim. Só que é um número que não pertence ao conjunto dos números reais. Quando você aprende, por exemplo, a fórmula de Bhaskara, e você vai fazer o delta, o discriminante, e o delta da negativa, geralmente os professores mandam parar a conta ali. E alguns alunos falam porque não tem resposta. Mas não é que não tem resposta. Não tem resposta pertencente aos números reais. E eu vou te mostrar, pra você dar uma viajada na maionese aí. Olha só, menos 4 é a mesma coisa que 4 vezes menos 1. Se é uma multiplicação, a gente pode separar as raízes. Vamos ver isso na nossa aula de radiciação. A raiz quadrada de 4 é 2. E a raiz quadrada de menos 1? Esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema. Por isso que nós vamos dar o nome para a raiz quadrada de menos 1 de i, como unidade imaginária. Então, qual que é a raiz quadrada de menos 4? É 2i. Deixa eu ver se tu entendeu. Qual que é a raiz quadrada de menos 25? 5i. Isso é um número, isso é um conjunto numérico. Tem que ter resposta. Para isso que surgiu esse conjunto numérico, que são os números complexos. Conjunto dos números complexos. Representado pela letra C. E qual que é o conjunto dos números complexos? São todos os números que podem ser escritos da forma z igual a a mais bi, tal que a e b pertencem aos reais e i é a unidade imaginária, valendo a raiz quadrada de menos 1. Então, se você for fazer um desenho como aquele, os números complexos é praticamente o último conteúdo que você estuda do ensino médio, tá? Então, se você não está no ensino médio e está um pouco perdido, não se preocupe. Talvez você não tenha visto ainda. É o último conjunto numérico que você estuda. Conjunto dos números complexos. Esses são os conjuntos numéricos: natural, inteiro, racional, irracional, real e complexo. Curta, compartilhe e se inscreva no canal se não é inscrito. Não esquece de ativar o sininho, porque todas as vezes que nós postarmos um vídeo dessa playlist de matemática, você vai receber a notificação.
Então vamos aprender matemática de uma vez por todas, fechou? Beijo para quem de beijo, abraço para quem de abraço. Tchau, obrigado!